Tenente Coronel Ângelo, comandante interino dessa escola de comandantes, Estado-Maior aqui presente, senhores oficiais, alunos, corpo musical, senhores e senhoras, bom dia a todos. Vamos falar de escolha e falar também dos escolhidos. Eu estava olhando para vocês aqui e pensando o seguinte: quem os escolheu? Eu não tenho dúvida que foi Deus. Vocês são sacerdotes do bem, são sacerdotes da ética, da justiça, da lei, da ordem, diante da sociedade. Eu me arremeto a Davi, o maior general da história da humanidade, que saiu da condição de tosqueador de ovelhas para oficial do exército de Israel na época de Saul. Depois ele passou a ser oficial, alcançou o posto de oficial general e depois governante, presidente da nação de Israel. Ele também esteve num pátio como vocês estão hoje. Mas no momento da sua escolha, quando ele era um jovem garoto, Deus observou 4 adjetivos, 4 qualidades em Davi. E eu quero citar essas qualidades, aliás, 5 qualidades para os senhores e senhores. Qualidades essas que, posta em prática, agregarão na sua carreira e também na sua vida pessoal. A palavra de Deus, ela diz no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 18, que Davi, ele era um homem valente, um homem forte, não de músculo, não forte de estatura física, mas forte de cabeça, forte, capaz de dizer não e dizer sim, que são as dificuldades dos seres humanos. Muitas das pessoas, quando recebem a palavra não, quando é rejeitada, elas se entristecem, cria ressentimentos, mágoas, tristezas e alguns até depressão. Por isso que Deus o classificou, essa força na cabeça, essa força espiritual, essa capacidade de ser valente de cabeça, um grande atributo para governar. Vocês, senhores e senhoras, serão governantes de pessoas. Eu estou, ou estamos nós, numa escola de comandantes, numa escola de diretores, numa escola de gestores. Então tenho essa característica de ser pessoas fortes de cabeça. Também Davi tinha o atributo de ser um homem guerreiro. Na expressão bíblica e nos tempos presentes, essa expressão de ser um homem, de ser uma pessoa de guerra, significa dizer uma pessoa competitiva. Os senhores serão oficiais da polícia militar, e aqui já tem alguns que já são. A competição salutar e saudável é um atributo que nos faz vencer dia após dia, crescer na carreira, ter uma família estruturada, vencer os desafios da vida. Os senhores e senhoras precisam estudar o tempo todo na sua carreira, precisam ser exímios gestores públicos, exímios comandantes. Então o atributo da guerra, da competição do dia após dia, a guerra da competição para fazer uma grande escolha na vida sentimental, na vida familiar, no momento até para se gerar filhos, no momento até para se construir uma família, são os desafios da vida. Quem é um desafiador, quem é esta pessoa de guerra que consegue vencer a guerra da vida, dia após dia se torna grande, se torna invencível. Esse mesmo atributo, esse versículo fala que Davi tinha o atributo de ser prudente de palavras. É o diplomata da vida, Coronel Ângelo. O oficial precisa ter a diplomacia e a gentileza de lidar com pessoas e lidar com seus superiores e com seus pares. Tenha esse atributo, desempenhe isso, desenvolva isso em você, de ser um diplomata na sua carreira. Percebam que as pessoas que têm essa capacidade são exímios oficiais, têm a prudência no falar. A comunicação é a maior arma do ser humano, maior do que a pólvora, maior do que o fuzil, é a palavra. No entanto, que os senhores e senhoras enfrentarão crises
sociais na sua carreira policial que precisarão ser um grande negociador. A prudência das palavras vai gerir a maior crise da carreira policial. Está aqui. A Bíblia tem esses adjetivos, colocando que as pessoas que desenvolvem esses adjetivos são pessoas grandes, são pessoas que são capazes de governar outras. E aí o quarto adjetivo é a gentileza da presença. É muito legal, é muito nobre nós chegarmos numa unidade policial e nós vermos que quando o comandante chegou alguém que alegra o ambiente. Quando o comandante chega na unidade, ele se veste com reverência, com respeito, com dignidade, porque ele é grande. Ele é grande no aspecto humano de cuidado, de justiça. Ele age com justiça. Esse atributo é extraordinário para que os senhores e senhoras sejam grandes comandantes, grandes pais, grandes mães, grandes filhos, grandes na sociedade. E por último, adjetivo que Davi tinha, está escrito isso na Bíblia, no primeiro livro de Samuel 16, 18. Ele era um homem reverente a Deus. O Deus da Bíblia, criador dos céus e da terra. Ele respeitava Deus, ele cultuava a sua fé, ele alimentava a sua fé. Ele entendia que ele não era autossuficiente. No entanto, que quando o exército de Saul, ele era um jovem aspirante. Aliás, ele era um cadete, iniciando a sua carreira de oficialato. Diante do exército de Saul foi colocado um homem gigante chamado o gigante Golias, e aquele exército não conseguiu vencer. E o cadete Davi rogou a Deus e falou: esse gigante está afrontando o meu Deus, o meu Senhor. E quem é você para enfrentar o meu Deus, que é maior do que os homens? E ele venceu o gigante Golias, porque ele era um homem de fé. Eu tenho dito todos os dias para os policiais: exerçam, pratiquem a fé em Deus. Não estou falando de religião, e sim de habilidade de desenvolver a fé. E cultuem e valorizem a sua família, fé e família, e sejam grandes nas suas carreiras. Que Deus abençoe a todos. Que o ano novo seja renovador, seja um ano de conquistas e realizações, mas as nossas práticas precisam ser diferenciadas para que o ano de fato seja novo. Leiam a palavra de Deus, e esses escritos no segundo livro, no primeiro livro de Samuel 16, 18. As minhas continências e os meus respeitos a todos. Deus abençoe.